Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é Apocalipse, revelando a profecia. Continuando falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é Turquia. Vamos falar hoje de Tiatira. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estar aqui agora pregando a Tua palavra mais uma vez nessa semana, Senhor. Que essa semana começa com a Tua bênção para nossas vidas. Por isso, meu Deus, fique comigo nesse minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar as verdades da Tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Carta à igreja de Tiatira. Apocalipse, capítulo 18, capítulo 2, versos 18 a 29. Vamos lá. Quarta carta à igreja de Tiatira. Verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. E a igreja de Tiatira ficava ali, né, como a quarta igreja no mapa, né, das 7 igrejas, que Patmos, né, onde foi escrito por João, né, João estava ali na ilha de Patmos exilado, e ele escreveu o Apocalipse, e por isso está ali, ali escrito Patmos, né, como descrição, e as 7 igrejas. Aí está. Essa igreja de Tiatira foi do ano 538 a 1517, que esse ano, 1517, foi no século XVI. Então durou 6 séculos. Começou no século VI e foi até o século XVI. Durou 10 séculos, né? 10 séculos de igreja. Século VI até o século XVI. E esse ano do século XVI foi dos reformadores, né? Dos protestantes. Martim Lutero, John Hus, John Wycliffe. Foi nesse período. John Wycliffe foi o primeiro, foi no século XV. Mas John Hus, Jerônimo de Praga, Martim Lutero foi no século XVI. E em 1517 foi as 95 teses de Lutero, né? Foi esse ano que acabou e começou a igreja de Sardes, que eu vou trazer a semana que vem. Por isso, já tira então de 538 a 1517. O verso 18 tem a representação, né, que como explicação aqui, né, como diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. Chama de fogo, para você ver que é a descrição de Jesus aqui que está falando. Você olha o Apocalipse 1, Jesus se apresentando a João, e por isso que ele descreve as igrejas como a representação do que ele viu de Jesus e dá as explicações. E os seus pés é como um latão, reluzente como se tivesse sido refinado em uma fornalha. E em Daniel também descreve isso. Daniel, quando vê anjos na beira do mar, na beira do rio ali, né? Na beira do mar, não, na beira do rio, conversando com ele, falando sobre as profecias do futuro, teve um também que ele descreve, um anjo que tinha pés como de fogo, né, de fornalha, e
e os seus olhos eram como chama de fogo, que é Jesus Cristo. É como se tiver, aí como não, é representação de um fogo, né, que eles queimam, se transforma numa fornalha, né, muito fogo. Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E que durante este período de 538 a 1517, um poder apóstata, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, sentou-se um Papa. E o Papa, vocês já sabem, eu já preguei aqui no meu canal, e falei das blasfêmias que os papas durante todo esse período falou e, e disse, como se diz, escreveu. É só ler a prompt da biblioteca de Marcos Ferrari e vocês vão ver a blasfêmia que é essa prompt da biblioteca, comparando-se o Papa como se fosse Deus aqui na Terra. Blasfêmia. Então ele se assentou no lugar de Jesus, no lugar de Deus, e se representou como se fosse Deus. E a Igreja Católica Apostólica Romana começou em 538 e foi até o ano 1798, que até então, o ano de 1517, que acabou o período de Tiatira, que eu falei da história dos reformadores, os reformadores brigaram contra a Igreja Católica e firmaram que a Bíblia era a autoridade, e a Igreja Católica afirmando que ela era a autoridade. Por isso que a Igreja, com a Inquisição Papal, matou mais de 100 milhões de cristãos, porque era contrária à tradição da Igreja. Tinha a Bíblia debaixo do braço, a palavra de Deus debaixo do braço, e discordava totalmente dessa mentira que era a Igreja Católica. Significado e importância do nome. Toda a igreja tem essa importância. Tiatira, doce sabor de trabalho, sacrifício de contrição. E que durou durante a Idade Média, Idade das Trevas. Como eu disse, começou a Igreja de Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, e começou a jogar no mundo suas doutrinas falsas, como as indulgências, que a pessoa tinha que, para receber o perdão, hoje o perdão não se recebe de Deus, você ajoelhando no chão e arrependendo-se de coração, você não ganha o perdão de Deus? Eles faziam ao contrário na Idade Média. Eles compravam a pessoa. Ah, você tem que pagar tal valor para ganhar o perdão de Deus. Então cobrava indulgências das pessoas. E era uma doutrina falsa. Deus não cobra de ninguém dinheiro para ele perdoar. É o arrependimento de coração. Características da cidade. Quem construiu essa cidade de Tiatira foi Seleuco, que foi um dos generais de Alexandre o Grande. E Seleuco criou essa cidade em 280 a.C., no ano de 280 a.C. Ele foi um dos 4 generais que, com a morte de Alexandre o Grande, teve que ficar com uma parte. Com a vitória da Grécia sobre os medos e os persas, eles tinham Alexandre o Grande como o maior representante de dominar toda a província ali de Roma, de Israel, do Egito e de toda a província, porque era o reino vencedor. Cada reino que vencia e
durava durante o período, dominava todas as áreas da terra. E não foi diferente com Grécia. E com a morte de Alexandre o Grande, 4 generais ficaram com o poder. Seleuco, é, Seleuco foi um dos generais que ficou com este poder. Então criou a cidade de Tiatira. Aí está Seleuco, que batalhava. E o outro general que Daniel capítulo 11 descreve, ele que criou a sociedade seleucida, né? A briga entre Ptolomeu e Seleuco. Os Ptolomeus, né, a geração ptolomeia, né? E os saduceus, que, que brigaram muito. O versículo 3 até o 15 de Daniel 11 fala das batalhas entre os Seleucidas e os Ptolomeus. Foi a parte mais sangrenta da história da Grécia. E aí está, os generais gregos, né, protegendo a cidade que eles fundaram. Aí está características de Tiatira. Hoje em ruínas, né? Mas a cidade era formosa. Igreja em Tiatira. Características, né, da cidade. E, logicamente, como todas as igrejas que eu preguei desde Éfeso, tinha adoração a um deus. E esse deus era o deus Apolo. De Tiatira era o deus Apolo. Adoração falsa, né? Quem temos que adorar é só a Deus, não divindades. E essa cidade adorava ao deus Apolo. Desde Éfeso, que eu preguei a primeira igreja do Apocalipse, tem adoração a divindades. E esta é no versículo 19, que no capítulo 2, versículo 19, Deus elogia a igreja. Conheço as tuas obras, e o teu amor e a tua fé, e o teu serviço e a tua perseverança. E eu sei que as tuas últimas obras são as mais numerosas do que as primeiras. Quer dizer, que no passado tinha os remanescentes, mas agora está fervorosa, se expandiu. Mas tem também os incrédulos, que abominam ali no meio a não fé que tem por Deus. E durante esse período, né, de 538 a 1517, principalmente no século XV, começou a Reforma Protestante. E séculos antes também, né, com os valdenses, com os indulgenses, com os huguenotes, que eram contra a Igreja Católica, que pregavam a Bíblia ali durante a cidade de Roma, diante da cidade de Roma, para as pessoas que a igreja era falsa e a Bíblia era verdadeira, que todas as tradições, todas as indulgências que a Igreja Católica fazia era falsa, que era uma mentira. E por isso que a igreja perseguiu e matou essas pessoas, porque ela queria que as pessoas acreditassem em sua mentira, como é nos dias de hoje. Olha o que a Igreja Católica faz. Ela só não persegue, que agora no futuro ela vai perseguir de novo. A história se repetirá. Na Bíblia fala que não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. Quer dizer, vai acontecer de novo. Mas antes de acontecer,
Vocês estão vendo o período da Igreja Católica, o Vaticano, que induz as pessoas a acreditar que ela é uma igreja verdadeira. E não é. É igreja falsa. E você vê que está espalhado a mentira pelo mundo. Não só a igreja de Roma, as suas filhas também espalhadas por todo o mundo. Não só aqui no Brasil, por todo o mundo. As suas filhas. E não só os católicos, os evangélicos também abominam, pregam contra a Igreja Católica, mas guardam o dia da Igreja Católica, que é o domingo. Então, está com aliança com a Igreja Católica. Aparecida do Norte, que tem lá a estátua de Maria, que não é Maria, é Artemis, Astarode, que está disfarçada. Maria, na verdade, está morta, está esperando a volta de Jesus para a redenção, está debaixo da terra. E as pessoas humildemente, inocentemente, está adorando a divindade de Artemis, Astarode, sem saber, porque não procuram a informação. Na Bíblia fala que o povo vai sofrer por causa de falta de conhecimento. E no período da Reforma Protestante, os reformadores queriam que o povo acordasse, de não acreditar mais na Igreja Católica e sim na palavra de Deus. Essa briga está constante desde aquela época. E que hoje nós somos um reformador protestante. Nós somos um protestante, porque nós aqui traz a verdade. Aí está, reformadores, Lutero, que lutou contra a Igreja Católica lá da Alemanha, que hoje tem a igreja, o período das igrejas hoje é luteranismo, né, que tem a igreja luterana, e a reforma luterana. Quer dizer, que ele brigou não para formar uma igreja, e sim para mostrar a palavra de Deus para as pessoas. Calvino, Genebra, que morou na Suíça, né? E hoje tem o calvinismo e o movimento reformado. Zwinglio, que também foi da Suíça, né, em Zurique, também que brigou contra a Igreja Católica. Todos eles brigaram, todos eles foram contra a mentira da Igreja Católica. E o Menos Simons, que também foi da Suíça, né, em Zurique, e que hoje são a Igreja da Anabatistas e Reforma Radical. E tem o Henrique IV, que era da Inglaterra, que hoje é o anglicanismo e a Reforma Anglicana. Tem também, por exemplo, a Rainha Elizabeth com a sua família era do anglicanismo. Versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel. Jezabel era do tempo de Elias e era casada com o rei Acabe. E todo o povo, depois que Acabe se casou com Jezabel, todo o povo israelita começou a adorar a Baal e a Será. Se perdeu totalmente, que até mesmo Elias, orando a Deus, falou: Senhor, estou sozinho nessa jornada. Mas ele não estava sozinho. Tinha pessoas que adoravam a Deus, que estavam com ele, mas ele se sentia como se estivesse sozinho. É como nós se sentimos hoje. Não só eu. Tem amigos meus que pregam a verdade, que tem canal no YouTube, prega também a verdade. A gente se sente sozinho, mas a gente não está sozinho. Tem pessoas que
Mostra a verdade que adora a Deus. E o povo se perdeu. Por isso que Elias, no Monte Carmelo, fez uma disputa, né? Fez uma prova. Que quem era mais poderoso, Baal ou Deus? E claro que Deus é poderoso. Ele se manifestou e desceu o fogo do céu. E todo o povo viu que não adiantava ficar na divisão entre Deus e Satanás, que Deus prevalece sempre. Então o povo se converteu de novo, se arrependeu. Que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Quer dizer, naquele tempo, tinha homens e mulheres na igreja que ensinava doutrinas erradas, mentirosas para algumas crianças, povos ali, né? E tinha uma parte da igreja que acreditava em mentira. E esses servos de Satanás ficavam ensinando doutrinas erradas. Por isso que Deus fala, Jesus fala para essa igreja que é contra uma parte da igreja, que tolera as doutrinas de Jezabel. Versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer se arrepender da sua prostituição. Na história real, Jezabel se arrependeu? Não. Ela continuou adorando a Baal e a Será. Ela não se arrependeu. Por isso que Deus levantou o rei Jeú para invadir o reino lá de Israel, na parte norte de Israel, para matar Jezabel, porque ela não se arrependeu. E por isso que esse símbolo que estava na igreja de Tiatira, né, de Jezabel, as pessoas, esses servos de Satanás que tinha na igreja, não se arrependeram. E não estavam para se arrepender e não se arrependeram. Versículo 22. E eis que lanço num leito de dores, e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. Exatamente. E essa é um chamado, esse é um alerta para aqueles que não querem se arrepender. Versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Exatamente. Se eles não se arrependerem, vai receber o que eles estão ensinando. Tiatira, a que tolera Jezabel. Aí está a representação de Jezabel. Sua figura, os agentes da apostasia. Tinha na igreja de Tiatira a mulher que adorava a Baal e a Será. E tinha pessoas que adoravam essas divindades, ensinando elas a doutrina errada. Aí está no tempo de Elias, quando falou para o rei Acabe para lançar um desafio. Que até então, quando Elias mostrou para o povo que Deus se manifestou e Baal não, que os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, gritavam, se machucavam com as facas, né, de sacrifício, e nada acontecia.
um chamado de Elias, Deus se manifestou e desceu fogo do céu. E além do povo se arrepender e acreditar de novo em Deus, eles mataram os 450 profetas de Baal e Aserá. Todos morreram. E por isso Jezabel perseguiu Elias, e Elias, com muito medo, se escondeu. Vamos ler em Tito, capítulo 3, e os versos 10 a 11. Deixa eu achar aqui Tito. Vamos lá. Tito, capítulo 3, versos 10 a 11. Envia o homem facioso, depois de amonestá-lo primeiro e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Essa pessoa não se arrependeu, e por isso está se afundando cada vez mais em pecado. E a descrição, ele deu-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Exatamente. A mulher babilônica, a prostituta do Apocalipse, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, não vai se arrepender jamais. As doutrinas dela estão fixadas no coração e não vai se arrepender. Aí está. Foi no ano, 538 que o primeiro papa, o primeiro bispo, que foi a cabeça de todas as igrejas, foi coroado. Começou aí a supremacia papal. Aí está uma de suas doutrinas, que era a confissão auricular, que fazia das pessoas se confessar ali. O padre ficava nessa posição, no lado esquerdo, e a pessoa ficava do lado direito, falando os seus pecados. Para quem você tem que confessar os pecados? Para Deus, não para um padre ou um papa, que é também pecador. Aí está. Os concílios que tinha da Igreja Católica. E quem ia com... essa aí é a parte das indulgências, que ficava um escrivão e falava, eu quero me confessar. Antes da confissão auricular, tinha as indulgências. A pessoa chegava, falava para o escrivão ali, eu quero me confessar. Então você tem que pagar, por exemplo, R$50. Pagava os R$50 e confessava. Era a cobrança de indulgências. E que o povo começou principalmente os valdenses começaram a perceber isso, e estava escrito na Bíblia que Deus perdoava os pecados. Falou, opa, tá errado. Isso está errado. A igreja cobra indulgências, Deus cobra arrependimento de coração. Opa! Aí começaram a batalhar. Tinha uma página da Bíblia dentro da brusa, iam pregando isso, e por isso que a igreja começou a perseguir. Começou a perceber também que eles estavam indo contra a igreja. Contra a palavra, contra os escritos. A igreja estava contra. A igreja que desvia dos evangelhos. Aí está a lista. Ó. Em 310 começaram as rezas pelos mortos. Quer dizer, primeiro a mentira. E assim vai. Você vê? Até lá, 1950. Quer dizer, até o século XX. Começou-se no século
IV da nossa era e foi até o século XX. Olha só a extensão de mentiras que está implantada. Constantino baixa um decreto obrigando a guarda do dia do sol, em 321. Em 320, começam a usar velas nas igrejas. 325, o imperador Constantino celebra o primeiro concílio. Também em 325, é 321, o imperador Constantino decreta a observância do primeiro dia da semana. 364, o concílio de Laodiceia transfere a guarda do sábado do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Quer dizer, domingo, que é o sábado, o dia do Senhor, não domingo. 381, surge o nome Igreja Católica no Concílio de Constantinopla, presídio pelo imperador Teodósio, com um decreto Cuntius Populo. 394, o culto cristão é submetido pela missa. Quer dizer, começou a missa em 394. A principal mentira. 416, começam a batizar crianças recém-nascidas. Outra mentira. 421, instituído o culto a Maria. Quer dizer, culto a Artemis, a Astarode. Quer dizer, quem que é Artemis? Artemis foi de Nimrod, é a mãe de Nimrod, que de mãe se tornou esposa. Você vê a bagunça que era a Babilônia. Babel é a mesma coisa de Babilônia. 503, o purgatório começa a existir. Missas pagãs começaram no ano de 1476. 590, o Papa Gregório denuncia como profeta do anticristo que insistiam em guardar o sábado. Quer dizer, começaram já a pegar no pé das pessoas que guardavam o sábado. Vai voltar a acontecer de novo. 787, começam com o culto às imagens. O que fala no mandamento de Deus? Não farás para ti imagens de escultura. O que fizeram? Tiraram o mandamento. Tiraram o mandamento que falava de não fazer imagens de escultura. 830, começaram a usar ramos e água benta. 933, instituída a canonização de santos. 1184, Inquisição, efetivada anos depois. Quer dizer, plantaram um projeto e que anos depois foi implantada, decretada, e que matou milhões de cristãos. Eram hereges, as pessoas que carregavam a Bíblia debaixo do braço. A palavra de Deus, hereges. Eles eram hereges e não a nós. Mas o que vai voltar a acontecer de novo é que nós somos os hereges, que devemos morrer. 1190, instituem a venda de indulgências. 1200, a hóstia substitui a ceia. 1215, decretam a transubstanciação. 1216, instituída a confissão. 1546, livros apócrifos na Bíblia. A Bíblia Católica tem muitos livros apócrifos que na Bíblia normal não estão. 1854, dogma da Imaculada Conceição, outra mentira. 1870, infabilidade papal. 1950, Assunção de Maria. Então, quer dizer, uma lista de mentiras. Para vocês verem a extensa, que tem mais. É que aqui está um resumo só das mentiras que a igreja propôs.
e que foram mortos foram os albigenses, que eram hereges, hein? Olha só, os valdenses, aqueles que eram contra a igreja, os anabatistas. Está aqui, ó, Maria van Brocken, em Frel, em 1544. Eram mortos em fogueiras. A supremacia legalmente reconhecida do Papa começou em 533 d.C. Isto aconteceu quando o decreto do imperador Justiniano tornou o bispo de Roma chefe de todas as igrejas, e o definidor da doutrina e o corretor dos hereges. Quer dizer, e corretor dos hereges, quer dizer, aquele que é contra você, falava para o bispo, pode matar, é herege. E por isso que a Igreja Católica gosta da aliança dela e do Estado. Porque aquele povo lá é contra a minha tradição, a minha igreja. Vai lá e mata. E quem era o Estado na época? Os Cavaleiros Templários. Tem histórias falando sobre os Cavaleiros Templários, que até em série turca mostra os Cavaleiros Templários. Se a pessoa falar para você que não existiu Cavaleiros Templários, ela não conhece nem uma história da vida, como se diz. Ela não lê história. Está mentindo para você. Existiu Cavaleiros Templários e matou milhões de cristãos. E supremacia papal, 1260 dias, profeticamente 1260 anos. 538, decreto de Justiniano. 1798, o Papa Pio VI, preso por Napoleão Bonaparte. E na igreja de Tiatira, usava-se púrpura e escarlata. Eram os tecidos que usavam, que eram geralmente bordados e que distribuía diante dos cristãos que frequentavam a igreja. Para você ver, coincidência que a Igreja Católica pegou isso para si, que o Apocalipse 17 fala que a igreja era de púrpura e escarlata? Aí está o dia que o Papa foi coroado. Versículo 24. Digo-vos, porém, as vós, as demais que estão em Tiatira, a todo quantos não têm esta doutrina, e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Versículo 25. Mas os que tendes, retende-o até que eu venha. Quer dizer, aqueles que detêm o mal, Jesus fala, espera que eu vou vir. Versículo 26, ao que vencer, aos que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Exatamente, que promessa maravilhosa. E com a vara de ferro as regenerar, quebrando-as do modo como são quebradas os vasos de oleiro, assim como eu recebi autoridade de meu Pai. Versículo 28, também lhe darei a estrela da manhã. Exatamente, que promessa maravilhosa. Os que creem em Deus recebem a recompensa. Salmos, capítulo 23, verso 4. Vamos lá para Salmos. Salmos, capítulo 23, e o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Exatamente. Que oração maravilhosa. E tem os ímpios, né, que no futuro vai estar com essa imagem,
fugindo da glória de Deus, porque não se arrependeram de seus pecados e por isso não aceitaram o selo de Deus e ficaram com o selo da besta, acreditando que o primeiro dia da semana é o dia de guarda, e não é. É o sábado do Senhor teu Deus. Apocalipse capítulo 22, verso 16. Vamos lá para o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 22 e o verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Exatamente, está explicado. Jesus falou para João, escreve para 7 igrejas e envia para elas o meu elogio e a minha crítica. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis que estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Exatamente. Versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a palavra de Deus. Jesus é o centro da Bíblia e sempre será. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essa verdade para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma feliz semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!